Gente, bom dia! É um prazer estar com vocês aqui novamente. Obrigada pela presença de todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao treinamento de cortinas persianas e toldos Hunter Douglas. E hoje o módulo vai ser mais focado nas nossas cortinas com tecnologia, inovação e diferenciais, que trazem vários benefícios importantes para o impacto do conforto, bem-estar das pessoas dentro das suas casas, dentro de espaços corporativos, muito voltado para conforto térmico, conforto visual em relação à luminosidade. O que a gente viu na aula passada, com as telas solares, hoje nós vamos mostrar outras formas de cuidar da luz, outras formas de cuidar do impacto do calor que vem através da radiação e principalmente na arquitetura mais envidraçada. Então, eu vou começar compartilhando com vocês também a apresentação de hoje. São muitas fotos e vídeos que a gente vai conseguir explorar bastante dessas tecnologias. Eu queria que vocês ficassem à vontade para continuar enviando as perguntas e as dúvidas no chat. Nós estamos também hoje aqui com a Cristiane Rosa, que é consultora comercial da Hunter Douglas no sul do Brasil, e hoje ela vai comandar aí o chat também para ir respondendo todas as dúvidas e as perguntas que vocês quiserem nos fazer ao longo da apresentação, tá? Então não deixe as perguntas no chat que ela vai respondendo, e ao final da apresentação também a gente pode abrir para mais perguntas, caso vocês queiram perguntar diretamente a mim ou tirar qualquer outra dúvida no final. Vou compartilhar aqui a apresentação, só um segundo. Ok. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Então, os conceitos de cortina e persiana, eu queria resgatar um pouquinho sobre a importância que a gente falou da cortina, tanto para a decoração como para a arquitetura na aula passada, da gente quebrar o paradigma de olhar a cortina apenas como um produto decorativo, como um revestimento para decoração de janelas. Ela tem uma função muito importante nesse aspecto também. Mas, além de decorar, a cortina ela é responsável por equilibrar a quantidade de luz que as pessoas vão receber dentro dos espaços. Ela é responsável por equilibrar o impacto do calor que as pessoas vão sentir dentro desse espaço. Claro que ela não faz isso sozinha. E ela também é responsável por proteger todo o patrimônio que a pessoa tem dentro do espaço. Então, são várias funções para um único produto. E quando a gente fala de projetos mais envidraçados, de ambientes com um percentual maior de vidro, a importância da cortina se torna ainda maior. Quanto mais vidro você tem no projeto, maior é a importância da cortina como um elemento, como um revestimento que vai elevar muito o conforto e bem-estar das pessoas dentro das suas casas. Por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, a cortina é um dos produtos que deixa para ser decidido mais no final dos projetos. A gente falou um pouco sobre isso na aula passada também. E quando a gente vai cuidar do revestimento de uma parede de vidro, de uma fachada toda de vidro, de um corporativo só de esquadria e vidro, nós precisamos trazer esse momento da discussão da cortina, da especificação da cortina, para o início do projeto, né? Uma coisa é você decorar uma janela, outra coisa é você revestir uma parede de vidro, uma casa de vidro, um escritório, uma empresa toda de vidro. Então, o produto cortina e persiana passa a ser um revestimento de vidro.
dependendo da insolação e da quantidade de luz que vai invadir o espaço através dessa fachada de vidro, as importâncias vão aumentando cada vez mais. Então, hoje, o que eu vou mostrar para vocês são cortinas inteligentes, onde a gente vai entender que, dependendo do desenho, do formato, do design do produto, dependendo da quantidade de camadas que esse produto tem, do que ele é feito e como ele se movimenta, a gente vai entregar para as pessoas um poder muito maior de controle da luz, do calor e da proteção, do impacto que elas vão sentir através do melhor controle da luz natural, do melhor aproveitamento da luz natural. E aí eu resgato novamente a questão de que as pessoas não precisam ter medo do sol, ter medo da luz, as pessoas não precisam se fechar em casa, em espaços com tecidos e cortinas mais opacos, quando a busca não seja necessariamente escurecimento. Quando a gente não precisa necessariamente escurecer um espaço porque você vai dormir, ou porque você quer uma sala de TV, um home theater mais escurinho, né, mais confortável em relação à luz, nós podemos sim continuar tendo o melhor da luz natural, sem que as pessoas se sintam desconfortáveis, sem que as pessoas se sintam desprotegidas, sem que você desproteja o seu patrimônio, né? Então, a gente vai ver hoje várias formas de fazer isso com tecnologia e formatos diferentes de cortinas para ter uma alta performance em relação a todos esses requisitos. Nós vamos começar mostrando para vocês todos os atributos e os benefícios da cortina Silhouette. Não sei se todos já conhecem esse produto, acredito que sim, ou já ouviu falar, né? Até porque a Silhouette foi criada pela Hunter Douglas nos anos 90, foi um produto pensado, desenhado, criado pelo grupo, e desde então se tornou uma referência de uma cortina design por conta de todo o equilíbrio e proteção que esse produto pode levar para a vida das pessoas. Ela dá um poder muito significativo para que você tenha várias cenas de luzes ao longo do seu dia. Você vai ter um aproveitamento da luz natural com muita proteção. Eu vou mostrar um vídeo para vocês inicialmente e logo em seguida eu vou explicar exatamente como esse produto funciona e como vocês podem levar esses benefícios para a vida dos clientes de vocês. Light. It has the power to affect your mood, make your day, and even change the way you view your world. With Silhouette window shadings, you hold the power to design with light. Harsh light? Soften it. Silhouette Shading's two sheer fabrics combine to gently transform bright light into soft light, making your room cozier than ever. Dark room, illuminate it. Specially engineered shears disperse sunlight deep into your room, reducing the need for electric lights, brightening your day and your mood. Great view? Preserve it. With no cords or tapes, Silhouette Shadings provide unobstructed views and roll entirely into a fabric-covered headrail, giving you the ultimate view. Magnificent floor? Protect it. Even when the shadings are down and the vanes are open, Silhouette Shadings help protect your furniture, floors, and artwork from harmful UV rays. Need privacy? Secure it. During the day, your shadings provide views to the outside while shielding views to the inside, keeping your interior completely yours. Feel the heat? Cool it. Silhouette Shading's white exterior shears reflect the sun's heat, converting a hot space to your chill place. With Silhouette window shadings, you can design with light and enjoy luscious fabrics, rich colors, incomparable operating systems, and unrivaled design options. There's nothing like Silhouette window shadings with the signature S-Vane.
exclusively from Hunter Douglas. Então, olha só, o vídeo nos mostrou várias possibilidades, né? Falou sobre a luz, sobre a proteção, sobre o calor, sobre o melhor aproveitamento da vista, sem que você se sinta desprotegido. São vários benefícios num único produto. Só que os benefícios, quando eu falo vários benefícios num único produto, na verdade são benefícios que são levados para o conforto e bem-estar e as sensações e as emoções que as pessoas vão sentir ao longo do dia, né? O que se espera? Se você tem uma vista muito significativa, quando eu falo significativa em relação à importância que essa integração com o externo tem para você, né? Às vezes você decide comprar um imóvel pela vista da sua varanda, ou pela vista que você tem do quarto, ou pela maior integração que você vai ter com a natureza, porque você mora dentro de um condomínio, com o verde mais presente ao seu redor, e você não quer perder essa integração. Então você decide morar numa casa mais envidraçada, ou um apartamento mais envidraçado. Só que o vidro, ele traz algumas consequências, vamos dizer assim. Claro que a arquitetura, né, os projetos arquitetônicos cuidam da questão da fachada, do sombreamento, através dos elementos arquitetônicos, de forma significativa, técnica e importante. Mas muitas vezes ainda existem fachadas ou as melhores vistas nem sempre são as melhores fachadas de insolação, né? Às vezes você tem a vista para um lago ou uma vista importante da sua casa dentro de um condomínio que é para o sol da tarde. Então você tem um impacto de insolação e de temperatura muito significativa. Então, como fazer o equilíbrio? Como manter uma vista importante, uma integração importante, sem que você se sinta desconfortável? Produtos como a Silhouette foram desenhados exatamente para dar o equilíbrio, um equilíbrio maior, um poder maior de mudança da luz e da quantidade de radiação, de proteção que você vai ter ao longo do dia. Se a gente lembrar do que a gente viu em tela solar, a tela solar é extremamente eficiente, é um dos produtos mais procurados hoje em todo o Brasil para proteção solar. Até porque o nome já diz isso, né? Tela solar. Só que a tela solar, ela tem seus limites em relação a uma Silhouette, por exemplo. Quais são os limites? Ela não tem o poder de controle, né? Então, quando você decide a especificação por uma tela solar, no momento em que você escolhe o tecido, vocês têm que lembrar de todos aqueles conceitos que a gente viu na aula passada. O fator de abertura, a cor, né? E do que a tela solar é feita, porque no momento em que a tela descer, você vai ter o benefício através de uma única camada de tecido. Depois que a tela desceu, a tela não se movimenta mais. Se você quer ver mais, você vai ter que subir o produto, você vai ter que liberar a visão. Se você quer ter privacidade, a tela solar não é o melhor produto para ambientes onde você deseja uma privacidade maior, porque ao longo do dia, de fora para dentro, quando vai escurecendo lá fora, as pessoas vão ver mais dentro. E aí como é que faz? Tem que ter um outro produto pela frente para te dar essa privacidade. Então, o desenho da Silhouette, ele foi construído para entregar tudo para as pessoas, né? Todos os benefícios que se pode ter com uma cortina. Quais são eles? Visão nítida através do tecido, e só que a gente tem essa visão através de 2 tecidos transparentes. Então, você tem um voal transparente na frente e um voal transparente atrás, de tramas diferentes. Esses tecidos não são iguais, eles são de tramas diferentes para que você tenha uma maior visibilidade, uma visibilidade mais nítida. E uma lâmina num formato S,
no meio desses dois tecidos, esse S não está aí por acaso, ele foi desenhado para que, no momento em que a cortina se movimenta, que ela abre e fecha, ela vai distribuir a luz natural e ela vai fazer a proteção do ambiente através desses dois tecidos e o movimento da lâmina. Você vai ter um equilíbrio maior através do movimento do produto, tá? O corte desse tecido, também existe tecnologia no corte. Nós cortamos os tecidos da Silhouette a laser para que após o corte não tenha nenhum tipo de desfiamento, que é um cuidado que a gente tem, porque é um tecido muito fino, né? Então, quem pega um voal mais fino, porém 100% poliéster. Todas as camadas da Silhouette são extremamente resistentes ao sol. Só para vocês entenderem, às vezes as pessoas olham a Silhouette e falam, nossa, mas parece frágil. Será que isso vai resistir ao sol? Isso é só decoração? Isso não vai resistir ao sol da minha região. Muito pelo contrário. É uma cortina extremamente resistente. Existem clientes aqui no Brasil que já têm a cortina Silhouette instalada na sua casa há mais de 25 anos e continua utilizando o produto, retira, às vezes, lava e volta para a janela. Então, o poliéster ele é muito resistente para a ação do sol e a forma com que a gente constrói o produto dá uma maior resistência, uma maior durabilidade ao longo dos anos também. Então, vamos entender um pouquinho como ela faz esse equilíbrio que a gente viu no vídeo, né? Por várias vezes a gente viu no vídeo ela se movimentando e questões de sombreamento no piso, nos móveis, no equilíbrio da luz. Então, quando a gente olha para um ambiente, para uma sala como essa, o primeiro impacto que a gente tem é de quantidade de luz natural, né? Muita luz, é praticamente impossível, é muito desconfortável ficar nesse espaço sem nenhum tipo de proteção nesse vidro, nessa fachada. Só que do lado de fora, nós temos uma vista, uma integração com a natureza muito significativa. Então, peles de vidro, maior integração com a natureza externa, para que as pessoas tenham sensações e emoções diversas ao longo do dia. Então, não podemos revestir uma fachada de vidro como essa de elementos que sejam opacos ou que tirem das pessoas muito dessa integração, né? Então, um dos medos aqui seria o que essa luz vai causar. O que essa radiação, né, essa invasão do sol vai causar nos meus móveis, no meu piso, nos meus revestimentos? Vai queimar. Então, eu preciso proteger. E, de novo, existe muita dúvida em relação a proteção e bloqueio, né? Porque usar forros e blackouts para se proteger não é a melhor opção, porque junto com os forros e blackouts vem o escurecimento. E aí as pessoas perdem essa integração, essa otimização da luz natural e essa integração com a natureza, com a vista externa. Então, o que a Silhouette faz é um equilíbrio. Então, revestimos toda essa fachada da tecnologia Silhouette e olha só, com as lâminas abertas, eu continuo vendo lá fora, apesar de eu estar vendo por dois tecidos. Então, eu continuo tendo nitidez e fluidez da visão, eu tenho também uma sensação maior de amplitude através desse revestimento, porque as pessoas não se sentem fechadas dentro dos espaços. Elas se sentem integradas, mas é uma integração com muito conforto, porque olha como ela diminui a intensidade da luz, mesmo com as lâminas abertas. Então, você tem luz natural, mas você tem a luz natural equilibrada. E além do equilíbrio da luz, ela também faz a proteção de UV. Ela protege o patrimônio, os móveis, o piso, tudo que se tem dentro desse espaço, com as lâminas abertas em torno de 60% a 65% de proteção de UV. Então, você tem o melhor dos mundos, vamos dizer assim, porque você continua
com luz natural, só que de forma equilibrada, protegida e com conforto, né? E se nós formos pensar no conceito de que a cortina é o revestimento que ajuda a segurar a invasão do calor de forma muito rápida dentro do espaço, a Silhouette também vai ajudar muito a ser uma barreira para segurar essa bolsa de calor que vai vir do vidro. A radiação vai encostar no vidro, o efeito estufa vai começar e a Silhouette vai ser a barreira para dizer para o calor, olha, vai devagar, vou te segurar um pouco aqui, vamos dizer assim, enquanto o ar-condicionado dá conta de manter esse espaço todo refrigerado. Entendem a importância da cortina nesse momento em relação ao consumo do ar-condicionado? Um espaço grande dessa forma, com uma invasão significativa da radiação, vai transformar esse ambiente numa estufa rapidamente. Então, a cortina ela tem um papel importante, ela precisa ter tecnologia e ela precisa oferecer esse benefício também, ser uma barreira para segurar a invasão do calor, para que o calor invada com menos velocidade e dê fôlego para o ar-condicionado manter esse espaço refrigerado ao longo do dia, sem precisar consumir muita energia ou energia excessiva para manter esse espaço confortável. Então, aqui nessas imagens, a gente vai ver o seguinte, olha, a gente tem a exploração, né, o melhor aproveitamento da luz natural, a luz entra, a gente percebe a invasão da luz, mas é uma invasão mais difusa, né, com controle. Então, você vê a luz natural em cima do móvel, em cima do tapete, no piso, mas ela desenha com a luz, como a gente viu no vídeo. Ela faz um equilíbrio e ela cria cenas de luz e sombra, sem que as pessoas se sintam desconfortáveis. Então, muito pelo contrário, além de não se sentir desconfortável, a gente consegue ver lá fora com nitidez. A gente continua integrada à natureza externa. E você ainda tem a possibilidade de escolher entre as coleções dessa cortina, se você quer mais transparência, além do que o produto, vamos dizer, o mais básico da linha oferece. Então, não sei se todos vão lembrar, mas se todos estavam na última aula, então eu vou fazer só um lembrete do conceito de cortinas escuras e cortinas claras. Toda vez que a gente estiver buscando uma maior visibilidade através de tecidos transparentes, lembrem-se sempre do conceito do óculos escuro. Quando nós saímos em dia claro, em dia muito ensolarado, nós nos sentimos mais confortáveis com óculos escuro porque ele causa um efeito de sombreamento. Então, você tira o impacto da reflexão excessiva da luz e se sente mais confortável. E consegue enxergar melhor. Então, quando a gente leva isso para o conceito das cortinas, aqui na Silhouette vai funcionar da mesma forma. Então, do lado esquerdo, eu tenho uma cortina 100% branca. Os dois tecidos frente e versos brancos e a lâmina branca. Eu já consigo enxergar nitidamente através do tecido. Mas quando eu tenho uma das fachadas escuras, no caso da cortina aqui à direita, eu tenho o voal de trás numa trama escura. Olha o impacto de visão que isso já causa de nitidez para que eu tenha uma integração ainda maior com a vista do meu apartamento ou a vista da minha casa, ou a vista da minha empresa, né? Então, você consegue ter o benefício da maior sensação de amplitude através da visão, uma maior integração, um equilíbrio maior da luz dentro do espaço. E você ainda pode ter os dois tecidos frente e verso escuros, e aí você vai ter uma nitidez ainda maior através do produto. Percebam que nessa visão que a gente está vendo aqui, as folhas, o verde lá fora é nítido, né? É verde, você consegue ver o verde das folhas. Toda vez que você tem o tecido mais claro,
você enxerga através do tecido, mas você não tem a nitidez das cores, porque cores claras, alto poder de reflexão de luz e causam um pouco de ofuscamento. Cores escuras, maior nitidez, maior sensação de amplitude, maior integração com o externo. E com o desenho, com o formato do produto, você vai ter várias opções de luzes ao longo do dia. Você decide a melhor luz para você, baseado no controle que você vai fazer com o movimento do produto, esse movimento S. Você vai equilibrar a luz e desenhar com a luz dentro do seu espaço. E também há a possibilidade de conforto em relação à luz diferentes. Fechou a lâmina, você vai ter privacidade, não consegue mais ver lá fora, e quem está fora não vai ver dentro. Você vai ter um maior controle, um conforto maior em relação à luz, para você fazer uma leitura, para você assistir um filme, para você descansar, mesmo que não seja um ambiente totalmente escuro. Com o equilíbrio do fechamento da lâmina, você já consegue um conforto muito significativo. Em outro momento, onde a luz natural pode ser mais presente, para um momento mais alegre, mais dinâmico, com a família, com os amigos, você abre a lâmina, a luz natural vai invadir mais, ela vai transformar o ambiente num ambiente mais claro, porém, não desprotegido totalmente. Então, você consegue ter luz natural sem causar o efeito significativo de ofuscamento e protegendo tudo que você tem dentro do espaço. Tá? De fora para dentro, quanto mais escuro tiver fora, maior é a visibilidade de fora para dentro, que é o conceito inverso, né, que a gente tem, inclusive, com a tela solar. Então, com a tela solar acontece exatamente isso. Quem olha de fora para dentro à noite consegue enxergar dentro da casa das pessoas, dentro dos espaços. Claro que isso vai variar de acordo com o fator de abertura da tela e de acordo com a cor da tela. Com a silhouette, como ela também tem esse fator da transparência, como está mais escuro à noite, do lado de fora, quando a pessoa acende a luz, consegue enxergar tudo dentro. Só que, como você tem o controle da lâmina, você vai fechando a lâmina até que a sua privacidade seja totalmente garantida, que é um grande benefício desse produto. Também é o equilíbrio da privacidade em vários momentos do dia, sempre que você desejar. A interferência que o produto tem no desenho da arquitetura, na fachada da casa, na fachada do prédio. Então, a silhouette, ela tem essas lâminas lineares e influencia pouco na fachada quando você está olhando o edifício ou a casa de fora para dentro. Bom, aí a gente tem também a possibilidade de ter todos esses benefícios, só que no sentido inverso. A gente está falando da silhouette nessas linhas horizontais. Mas, e, por exemplo, e se eu tiver uma porta de passagem para uma varanda e eu gostaria que o produto tivesse todos esses benefícios, essa transparência, só que no sentido de abertura das portas, para que ela possa acompanhar o movimento de abertura das portas. Assim foi desenvolvida a Luminette. A Luminette, ela vem com um apelo do formato das cortinas tradicionais, porém, ela faz a rotação da lâmina e ela consegue, além de ter a beleza dos tecidos, do aconchego dos tecidos, do formato wave, que eu já vou mostrar para vocês, ela também faz o equilíbrio da privacidade, da proteção e da luminosidade. Picture this: the morning sun rising over the bay, the distant hills capped with snow, the garden in full bloom. These are the views that made you fall in love with your house. Now, let Luminette Privacy Shears frame these snapshots of everyday life with the kind of window treatment they deserve.
Perfect for wide and floor-to-ceiling windows and sliding glass doors, Luminette sheers accentuate your panoramic views and connect the inside with the outside. Think about how the sun moves across the sky and plays with the light in your home. This is where Luminette really shines. The 180-degree rotating vertical fabric vanes of Luminette let you control the sunlight as it changes throughout the day. A turn here to diffuse light softly within a room, another turn to filter out brightness and glare to produce a natural, warm glow, all while providing UV protection. And with the simple touch of a button, the shades quietly reveal your favorite landscape or close for discreet privacy. Updated fabrics, colors, and textures are like a breath of fresh air for any room, from the down-to-earth appeal of Terra to the clean sophistication of Stria, to the chic durability of Solar Screen. With over 60 combinations, you'll have more options than ever before, and the flexibility to coordinate with other Hunter Douglas products. And no matter what combination you choose, you will see elegance and craftsmanship in every detail, from the sleek concealed hardware to a crisp bottom finish. Simple, refined, and comfortable. No other vertical window treatments are as beautiful and functional. Make your everyday moments special with Luminette, exclusively from Hunter Douglas. Essa tecnologia, gente, ela foi desenvolvida pela Hunter Douglas também nos anos 90, e ela vem realmente com esse objetivo de ir além um pouco do que as cortinas tradicionais, né? Então, os tecidos aconchegantes, toda a variedade dos tecidos oferecem quando a gente fala de cortina. Então, ela vem com esse formato, o wave, na parte de cima, fazendo, né, essa prega wave, esse movimento. O trilho, ele fica por trás da cortina, então quando ela está toda aberta, né, cobrindo o vão, você não enxerga o trilho ele só vai aparecer quando você recolher a cortina, e você tem a possibilidade de escolher texturas no voal, né, que vai fazer o movimento. Então você tem texturas que lembram o linho, o shantung, a seda. Então, no book de coleções, vocês vão encontrar uma variedade muito grande de toques nos tecidos para que a gente possa trabalhar bastante, de forma efetiva, esse aconchego através dos toques também, né? Essa trama, né, do acionamento que a gente tem por cima do trilho, ela é a exclusividade do nosso acionamento que dá essa leveza no momento de você acionar, tanto de forma manual como motorizada, tá? Está disponível nos dois tipos de acionamento. O que eu queria explorar de importância nesse momento? O tamanho do cortineiro, né? A gente fala bastante sobre a importância da gente definir, quando vocês vão fazer o projeto de gesso, o tamanho do espaço onde as cortinas vão ser instaladas. É muito importante que vocês, nesse momento, converse com a revenda Hunter Douglas autorizada, parceira de vocês, para que a gente possa direcionar vocês melhor no espaço livre que deve ser deixado para definição e instalação dos produtos, mesmo que você faça esse projeto no início e a cortina vai ser instalada só meses depois. É muito importante esse alinhamento, porque, percebam, olha, quando a cortina ela está aberta, ela ocupa, a gente precisa, no caso da Luminette, de um espaço mínimo livre de 18 centímetros, desculpa. De 18 centímetros, tá? Então, um cortineiro de 15, por exemplo, já vai amassar um pouquinho o tecido. Então, essa definição e essa conversa com a revenda da cortina no início do projeto é extremamente importante para que a gente possa fazer toda a preparação da obra junto com vocês para a instalação dos produtos.
Nessa outra foto, eu tenho um exemplo onde eu tenho a aplicação tanto da Silhouette como da Luminette juntas para mostrar para vocês que os produtos se completam. A Luminette está na porta e a Silhouette na janela. Agora, uma outra coisa que eu queria ressaltar, quando a gente olha essa foto, a gente falou um pouquinho disso na última aula também, é que muitas vezes hoje, quando a gente vai fazer a medição de uma casa, ou de um apartamento, ou de um corporativo, é muito comum hoje a gente ter mais vidro do que piso. Esse é um ambiente que mostra isso. Todas as paredes são de vidro, né? Tem menos piso do que parede de vidro, ou seja, a importância do revestimento do vidro é maior do que o piso nesse caso. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a gente sabe que existe, o cliente ele se prepara bastante para os revestimentos, principalmente para o piso, porque é um percentual significativo de investimento de um projeto de reforma ou de uma construção. Tá? Numa casa de vidro, com uma arquitetura mais envidraçada, o revestimento dos vidros se torna muito importante dentro do contexto do investimento também. Tá? E aí, se a gente deixar para discutir sobre isso só no final das obras ou no final dos projetos, pode ser que a gente perca um pouquinho da eficiência e da questão da especificação de produtos com mais tecnologia que poderiam levar mais benefícios e conforto para a vida das pessoas que vão usar esses espaços. E aqui, nessa outra foto, eu queria explorar com vocês a questão da sensação de amplitude que se tem através da aplicação de um produto como a Luminette, né? Por quê? Porque é um produto que em uma única peça, em uma única cortina, você pode chegar a 5 metros de largura por 3,5 de altura. Você não precisa dividir o vidro em vários pedaços de cortina. Se a gente voltar aqui para esse espaço, eu tenho um vidro bem significativo aqui na lateral, onde com uma única peça de silhouette, eu não consigo fazer uma silhouette de 5 metros de largura. Então, eu tenho que dividir em 2 peças para que eu tenha a cobertura do vão. Fica excelente também, o produto que tem transparência vai te dar essa amplitude através da visão. Mas percebam que nesse caso, como eu tenho o vidro até o chão também, olha a diferença que faz no impacto da sensação de amplitude que as pessoas podem ter do seu apartamento, da sua casa, através de um produto único, que você não tem divisões, que você não tem frestas com a aplicação do produto. Quando você quiser privacidade, você rotaciona a lâmina, ela vai fechar, vai levar um sombreamento maior. Opa, apertei aqui sem querer. Vai levar um sombreamento maior, principalmente em relação a essa luz que a gente está vendo aqui, que é bastante significativa, porque as cortinas estão abertas. Então, você vai graduando a entrada de luz e de radiação através do movimento da lâmina e causando sensações diferentes também de proteção, de luz e conforto para dentro do espaço. Quando você quiser uma integração maior, uma sensação maior de espaço, abre a lâmina, com a nitidez através do tecido, você vai ter essa sensação, porque a gente está falando de um produto único nessa extensão toda de vidro. Aqui é um exemplo de tipos de luminosidade que você pode ter através do produto. No mesmo ambiente, você tem luz em determinados momentos e você tem conforto através de um tecido mais opaco. Quando você decidir por um produto com essa tecnologia, você pode escolher a lâmina com opacidade ou não. Com a lâmina mais opaca, quando você fechar a cortina,
você vai ter um maior escurecimento dentro do ambiente. Quando você quiser luminosidade, você vai abrindo a lâmina e a luz vai entrar. O que é um benefício extremamente importante, principalmente em ambientes como quartos, como a gente está vendo aqui, que você pode usar o quarto em vários momentos ao longo do dia e você precisa de luzes diferentes, você pode desejar luzes diferentes ao longo do dia. Quando a gente leva isso para o conceito das cortinas tradicionais, geralmente se usa mais de uma camada de tecido, né? Você tem o forro, você tem o linho, você tem o voal, né? Você tem camadas diferentes para que você possa proporcionar níveis de luminosidade e conforto diferentes ao longo do dia, sensações diferentes ao longo do dia em relação à luz. É exatamente isso que um produto com a tecnologia Luminet oferece, só que num único desenho, né, um único produto em 3 camadas de tecido, que vai fazer esse controle através do movimento do produto, e não de várias camadas de tecido uma na frente da outra, que é um pouco diferente o conceito da aplicação, e os gomos ficam mais estruturados por isso também. Indo de encontro com esses mesmos conceitos de equilíbrio, nós também trazemos uma cortina com um design diferenciado, que nós chamamos de pirouette, porque ela faz uma pirueta de tecido para frente, em 3 camadas de tecido, para que a gente tenha um desenho através do gomo, já vou mostrar para vocês, mas também o equilíbrio através do movimento, que vem muito de encontro com o desenho do gomo da cortina tradicional que nós vimos com a cortina Luminet, porém na horizontal, fazendo com que a sua fachada, o seu ambiente, fique revestido como se fosse um brise de tecido na janela. Awaken your senses. Raise your expectations. Open yourself to the possibilities of what you can do when you design with light. This is a pirouette window shading, and it's not your ordinary window covering. Pirouette brings any home alive with dramatic effect. Watch the soft fabric veins open like a blooming flower to add a whole new dimension to the room. Floating like magic in front of the back sheer, extending to welcome natural light, creating a warm, relaxed mood in your home. Precise and ingenious, the revolutionary Invisilift system lets you do more than just operate pirouette shadings. When the vanes are open, enjoy breathtaking views of the world outside. When the vanes are closed, maintain a feeling of discreet privacy, day or night. Suit your mood. Raise the vanes slightly for a gentle contour. Flatten all the way down for room darkening with a tasteful modern look. Impeccable, striking, desirable. Go beyond the ordinary with a variety of fabric textures and colors. The elegant looks of shantung, linen, and satin metallic, among others, add a rich design element to any room. Sophisticated and intuitive, Pirouette makes a perfect partner with Hunter Douglas motorization options, letting you control your shadings from your phone or tablet. One-touch operation for effortless everyday living. Change your perspective. Evolve your design. Create a masterpiece. Watch your whole home come together with the refined style of Pirouette, the elegant way to control light beautifully, exclusively from Hunter Douglas. Vamos entender um pouquinho como é que funciona essa tecnologia, esse design, para que as pessoas possam explorar o melhor da luz natural, da proteção e do equilíbrio da privacidade. Então, quando a gente olha pelo lado aqui da pirouette, a gente vai entender que ela é construída em 3 camadas de tecido. Então, você tem esse voal transparente na parte de trás, e aí você tem essas 2 camadas de gomo. O gomo interno a gente pode até chamar de forro, porque aqui vocês vão poder escolher se esse forro vai ser mais translúcido ou se ele vai ser mais opaco,
porque aí quando ela fechar, o nível de luminosidade que você vai conseguir será diferente. E esse gomo da frente é o tecido decorativo, que você escolhe a cor, a textura e o nível de luminosidade também. Então, nesse tecido decorativo, você vai encontrar toques e texturas que remetem ao linho, à seda, ao xantum. Tem vários tecidos com um pouco de brilho, outros mais opacos, que são mais de 200 opções de cores que podem ser coordenados com a paleta de cores dos projetos de vocês. Então, você tem o equilíbrio da luz, da proteção e da privacidade através do movimento que o gomo faz. E como o vídeo mostrou, você tem cordões invisíveis que fazem esse movimento, que são responsáveis por esse movimento. Por que esses cordões invisíveis são importantes? Porque se eles ficassem aparentes, a cortina ia ficar toda quadriculada e você perderia a sensação de amplitude que você tem através da visão do produto em relação à sua fachada de vidro. Então, ela faz esse desenho com os gomos, como se fosse um brise de tecido. Você vai controlar o nível de luz e de privacidade com o movimento. Então, aqui ela é uma cortina clara, então ela tem a propriedade de uma reflexão maior de luz, ela deixa o ambiente mais claro. Então, a gente percebe que tem bastante luz aqui no piso, né, em cima dos móveis, porque ela está aberta. Mas mesmo aberta, na proteção de UV, ela fica em torno de 60% de filtro de UV. E aí, quando você quer diminuir a intensidade da luz e causar um efeito de sombreamento maior ou de proteção maior, basta você movimentar o gomo para que ela pode ficar parcialmente fechada ou aberta, para que você tenha um equilíbrio maior da entrada de luminosidade e conforto para as pessoas que vão, por exemplo, trabalhar dentro dessa sala de reunião, dentro dessa sala de diretoria. E uma coisa importante da gente ressaltar é que essa foto mostra exatamente o quê? Que você não precisa descobrir a janela, como as duas janelas aqui do lado direito estão. A cortina ela vai sendo recolhida totalmente dentro dessa caixa superior e fica escondida. Então, ela influencia pouco na fachada, né? na decoração do ambiente. Porém, ela não necessariamente precisa recolher para que você veja através do produto. Você não precisa desproteger o seu piso, os seus móveis com a entrada intensa de sol e de luz para que você tenha integração. Você pode deixar os gomos abertos ou parcialmente abertos e você já vai ter um sombreamento significativo para que você se sinta mais confortável e protegido. Não precisa deixar a janela totalmente desprotegida para que você não se sinta fechado dentro do espaço. Você decide a posição da cortina que vai deixar o ambiente mais aconchegante para você. O poder está na mão das pessoas. Por quê? Porque eu tenho camadas, eu tenho movimento, eu tenho tecnologia para me proporcionar vários momentos, vários cenários de luzes ao longo do dia. Eu posso fazer isso de forma manual, eu posso fazer isso de forma programada, automatizada. A luz vai depender do que eu quero. Eu vou movimentar a cortina a partir do que eu espero de luz natural e de proteção. E a decisão de colocar aquele forro interno mais opaco ou translúcido vai me trazer sensações diferentes, né? Sensações diferentes quando eu fechar o gomo. Então, ao longo do dia, eu posso deixar a cortina aberta, com a entrada de luz natural, desenhos de luz e sombra, né? Ela também desenha com a luz, mas no momento em que eu quero um pouco mais de aconchego, eu fecho o gomo, tenho total privacidade, mas se o forro for translúcido, eu ainda tenho um pouquinho de luminosidade, mais aconchegante, mas eu tenho luz natural.
Agora, se eu quiser um escurecimento um pouco maior, eu seleciono aquele forro mais opaco e aí eu tenho um impacto maior de escurecimento quando eu fechar o gomo. Então, eu tenho duas possibilidades de trabalhar com a luminosidade. Isso a gente pode conseguir com a Silhouette, com a Luminette e com a Pirouette que a gente está vendo aqui. Então, dependendo da forma com que você escolhe a opacidade das camadas do produto, você ainda pode ter um equilíbrio ainda maior, você pode usar a luz natural com um poder maior ainda ao longo do dia, só com essa decisão, porque o produto é construído com 3 camadas de tecidos diferentes, transparentes, opacos, semi-opacos, no mesmo produto, e esse produto se movimenta. Na fachada, é um produto que também interfere muito pouco, né? Então você vai ter um equilíbrio maior em relação ao desenho da cortina, em relação à arquitetura da casa ou do prédio. E eu trago em seguida para vocês o conceito da cortina vignette, que também foi desenvolvida pela Hunter Douglas, que ela lembra muito da pirouette, porém ela não faz o movimento de abertura. Então, se você vai ser um espaço em que você precisa mais de privacidade do que desse controle de luminosidade, você não precisa necessariamente chegar à pirouette. Você tem aí um produto intermediário que lembra muito da romana tradicional, da cortina romana tradicional, porém ela não tem varetas, ela recolhe totalmente no trilho superior, já vou mostrar isso para vocês, e você também pode selecionar o tipo do gomo e o tipo de opacidade que você deseja para determinados ambientes. The window, often overlooked and underappreciated. It's a blank canvas ready to be covered with great art, the art of window dressing. Roman shades have always made for wonderful window art. Exquisite fabrics, rich textures, and wonderful hues bring a soft presence to a room and an overlooked window to life. Now add a modern twist to that proven Roman style and discover how great design can begin at the window with Vignette Modern Roman Shades. A Vignette Modern Roman shade offers more than a typical Roman shade. It's a contemporary interpretation of a classic look. Clean, consistent, uncluttered, and versatile. Vignette shades can roll, stack, and even traverse across a wide variety of window openings, making Vignette's unique functionality as seductive as its aesthetics. Precise engineering adds more to this artful modern Roman shade. The remarkable PowerView motorization and light-rise operating systems eliminate operating cords altogether, providing safety for little ones without sacrificing great style. A Roman shade first. Exceptional insulation, unparalleled durability, and reliable performance make Vignette the modern Roman shade. Fresh new fabrics like Brooklyn Tweed, Jewelstone, and Drake add to the allure of this exceptional collection. Approach decorating your window as an art, and let Vignette Modern Roman Shades be your foundation, your inspiration, your springboard to designing any room and making it your room. Vignette Modern Roman Shades, exclusively from Hunter Douglas. Então, o que a gente fez? A gente pensou, bom, a cortina romana é um produto muito procurado aqui no Brasil também. Tem algumas regiões que buscam mais, outras menos, mas a cortina ela é consagrada já aqui no Brasil. Só que muitas vezes, pela sua estrutura das varetas e dos cordões, ela causa um efeito. Se você está, por exemplo, colocando ela numa porta de passagem, que tem vista para a varanda, ou você vai ter um espaço externo que tem a vista da janela vai ficar muito marcante para dentro da casa, ela fica com as varetas e os cordões mais presentes na fachada, né? Então, ela influencia
mais na questão da fachada. E outra questão importante é que quando ela recolhe, como os gomos da romana vão recolhendo um atrás do outro, sempre vai ficar, depois de recolhida, com aproximadamente 40, 45 centímetros de tecido recolhido na parte superior. O que, dependendo da aplicação, pode cobrir uma parte do vidro mesmo depois de recolhida. Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos um upgrade na romana e criamos um produto que resolve essas duas situações quando elas sejam uma restrição na especificação, por exemplo. Então, a romana vinhete, ela é feita de 2 camadas de tecido, um tecido traseiro liso, que você escolhe opaco ou não, e depois nós vamos com o gomo pela frente, soldando os gomos, sem varetas e sem cordão. Isso é feito por uma máquina de solda eletrônica. Então, fica extremamente resistente e fica muito clean, né? Um produto que não tem tanta interferência de componentes na sua montagem. Como nós não temos varetas nem cordões, ela permite que a gente faça o enrolamento de todo o tecido dentro dessa caixa superior, permitindo que vocês possam instalar esse tipo de produto, assim como, aí eu vou ressaltar o seguinte, assim como a vinhete, a silhouette e a pirouette que a gente viu anteriormente, sempre que o tecido recolhe, fica totalmente recolhido dentro dessa caixa. Então, você pode, por exemplo, instalar o produto logo acima da janela, porque depois que recolher, ela não vai ocupar nenhum espaço na frente da janela, na frente do vidro. Então, em casos também que vocês queiram fazer a cobertura de janelas menores, ela se encaixa bem. Ou, se o melhor for instalar o produto dentro do vão da janela, porque não tem cortineiro, então ela pode ser encaixada perfeitamente dentro do vão da janela, e quando o produto recolher, você vai ter o tecido totalmente embutido dentro da caixa superior. Olha só a diferença, né? A romana tradicional, ela sempre vai deixar o acúmulo de tecido aparente. A parte traseira também é clean, é lisa, é limpa, influencia muito pouco na arquitetura, na fachada da casa, na fachada do prédio. Você não tem as varetas e você não tem os cordões da cortina romana tradicional. E o aspecto do produto aplicado é esse. Você tem os gomos, que você pode selecionar o tamanho do gomo, se você quer esse gomo mais arredondado ou se você quer ele mais retinho, como a gente viu no vídeo, e a aplicação através da divisão das esquadrias, ou dentro das janelas, ou acima das portas. Então, você tem um book de coleções também muito significativo de texturas. A cortina vinhete vem com isso muito presente, de tecidos mais encorpados, de texturas mais suaves, mais marcantes, e você ainda pode escolher se você quer o produto com maior opacidade ou maior luminosidade. Aqui eu tenho o gomo, nessa foto anterior eu tenho o gomo mais arredondado. Nessa aqui eu tenho um gomo mais retinho, mais próximo da aparência da romana tradicional que a gente mais conhece. E aqui ela está com o forro traseiro translúcido. Então, ela me dá total privacidade, ninguém me vê de fora para dentro, né? Eu também não consigo enxergar, eu não tenho transparência através desse tecido, porque eu tenho 2 tecidos, um na frente do outro, com propriedades com um pouco mais de equilíbrio em relação à privacidade, né? Então, eu tenho luz natural, mas eu não tenho visibilidade, porque eu quero aqui uma busca maior por privacidade, né? E se eu quiser um pouco mais de escurecimento, eu utilizo o tecido de trás opaco, que aí eu vou ter um produto mais parecido, mais voltado com o blackout. Não vai ser um blackout total, porque dependendo da aplicação, você vai ter
frestas ou passagem de luz, né, através dos cantinhos ou da parte de baixo, mas para quem não precisa de um escurecimento total, é um produto que atende muito bem a busca por escurecimento. E você tem esse design diferenciado do produto, né? Percebam aqui na parte superior, olha, que o trilho ele fica muito discreto, né? Então você pode encaixar isso dentro do cortineiro, ou aqui, nesse caso, ele nem ficou totalmente embutido dentro do cortineiro, ele aparece um pouquinho, mas não interfere de forma significativa no visual do ambiente, né? Aqui, por exemplo, olha, a cortina ela foi instalada bem rente à esquadria, e o trilho ele faz o acabamento, o produto está encaixado entre as esquadrias, e você não tem aí uma interferência muito significativa da caixa. Quando você quiser abrir totalmente essa fachada de vidro, as cortinas vão recolher totalmente dentro dessa caixa superior, e esse espaço vai ficar totalmente integrado com a vista externa. Então, quando a gente compara essa tecnologia, a tecnologia da pirouette que a gente viu anterior, é que essa não faz a abertura que a pirouette faz, o movimento do gomo, ela só desenrola e enrola, né? A pirouette já é um upgrade da vinhette. Então, você tem a romana, você tem a vinhette, e você tem a pirouette numa escala aí em que a romana é feita de uma camada de tecido, a vinhette é feita de 2 camadas de tecido e a pirouette de 3 camadas de tecido com uma tecnologia exclusiva para movimento. Então você vai dando um poder maior de equilíbrio para o cliente à medida que você vai agregando tecnologia e opcionais no produto, né? Meio parecido, vamos fazer uma relação, por exemplo, quando se compra um carro e você vai agregando tecnologia e acessórios para que você tenha maior conforto e maior poder em relação ao uso desse produto. Então, com a cortina a gente consegue a mesma coisa. E por fim, das cortinas inteligentes, eu trago o conceito da cortina duet, que é a cortina celular, um dos produtos mais antigos da Hunter Douglas. Esse foi criado, o desenho, o formato, foi lançado pela Hunter Douglas nos anos 80, mais precisamente em 1985, e essa tecnologia ela foi criada com um objetivo muito importante. Além de decorar, né, além de deixar bonito, o formato ele promove um controle maior de temperatura dentro dos espaços, porque uma boa parte da troca de calor dentro de um ambiente é feito pela janela. Então, isso depende do percentual de envidraçamento que essa fachada tem, que esse ambiente tem. Então, tanto para ambientes muito frios, em regiões, em momentos com o inverno muito rigoroso, como para regiões onde o ponto principal é a insolação e as altas temperaturas de cada região, a cortina duet é a maior performance que uma cortina pode entregar em relação a conforto térmico. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse produto. Who says you can't have it both ways? Who says you can't be romantic and realistic? Have beauty and brains? That's not compromising. That's balance. And that's smart. These are Duet Architella Honeycomb Shades from Hunter Douglas. Architects of the original honeycomb shade. And it's smart. Really smart. It knows how to make your house more beautiful and more comfortable. The secret is this honeycomb shape, a beautifully simple design that's the inspiration for Duet Architella's distinctive refined style. Hey tastemakers, check out these rich textiles and luxurious textures. Want options? You got them. Over 200 color choices, more than 20 system and design possibilities. You'll also find beauty in the details of our patented fabric construction and hardware systems. That's right, patented as in we invented it. Now, we didn't invent versatility, but no other shade comes close. Any window, any room,
Duet's got it covered. Let the sun shine in, or not, with our honeycomb within a honeycomb construction that diffuses natural light for brightness control that's twice as sweet. Stack it tight for a view that's dynamite, or shut it all the way if that's what feels right. With top-down, bottom-up performance and a full spectrum of opacities and pleat sizes, you can create all kinds of light, view-through, and privacy combinations. But let's not forget Duet Architella's rocket scientist yin to its supermodel yang. Balance, remember? Up to 40% of a home's heating and cooling can be lost through its windows, and Duet Architella keeps that 40% tucked safe and sound in your home. It's that honeycomb shape again, ladies, working day and night to reduce unwanted solar heat in the summertime by up to 80% and cut heat loss through windows in the winter by up to 40%. That's going green in more ways than one. Thanks, Duet. No other shade can do that. Which brings us right back to smart. Smart is dynamic. Smart is innovative. Smart is beautiful. Smart is having it both ways. Great design and a more livable home. Smart, like Duet, the perfect balance of substance and style. Exclusively from Hunter Douglas. Então, como a gente viu, é um produto completo, um produto de alta performance e eficiência, inteligente para garantir filtro de UV, controle térmico eficiente, controle de luminosidade sem que as pessoas fiquem desconfortáveis. Muito pelo contrário. Se você tem uma fachada onde a insolação é muito forte e que uma boa parte ou uma parte muito significativa da invasão do calor vai acontecer por ali, um produto como esse, a cortina Duet, ela passa a ser um revestimento térmico importante para ajudar no equilíbrio do calor desse espaço. Então, a gente está vendo aqui que ela pode chegar a 4 camadas de tecido. Ela é feita de 100% de poliéster e você tem células simples e você tem células duplas, que é a tecnologia Architella exclusiva da Hunter Douglas, para levar um equilíbrio ainda maior do calor para dentro do espaço. Lembrando que, como a gente viu na última aula, a cortina ela não tem o poder de não deixar o calor entrar, porque nós estamos depois do vidro. O que ela pode ser é uma barreira eficiente para segurar a velocidade que esse calor vai invadir o espaço. E a Duet faz isso de forma muito efetiva, porque não é uma cortina de uma única camada. Isso é muito importante da gente ressaltar. A performance do controle térmico está muito ligado também ao número de camadas que a cortina é construída. Quanto mais camadas ela tem, o calor vai ter que passar por várias camadas. E o ponto principal que difere a Duet é que, como ela é criada no formato de célula, ela cria esses colchões de ar entre as camadas. E o calor, quando encontra esse colchão de ar, ele perde mais tempo, as moléculas de calor ficam girando dentro dessa bolsinha de ar e ele leva mais tempo para conseguir passar. Então, é muito comum você chegar numa fachada muito quente, muito ensolarada, revestida de Duet, você coloca a mão pela frente do produto, a cortina ainda está morna, mas se você colocar a mão por trás, está pegando fogo. Ou seja, ela consegue segurar de forma efetiva essa bolsa de ar quente mais tempo entre a cortina e o vidro. Em regiões mais frias, ela consegue segurar o ambiente mais aquecido por mais tempo. O calor também não vai conseguir escapar muito rápido, mantendo, né, o equilíbrio do uso do aquecedor. O pessoal no sul usa bastante esse produto com essa propriedade nos momentos mais críticos de inverno do ano. Então, a gente pode dizer que a Duet, além de ser uma cortina, ela é um revestimento que vai ajudar de forma muito significativa, com uma alta performance no equilíbrio de temperatura dos espaços, tanto para o inverno quanto para o verão. E um outro benefício muito bacana é a questão do conforto acústico que o tecido oferece. Pelo formato celular,
pelas bolsas de ar que a gente tem entre as camadas, a cortina ela absorve o som, ela absorve a reverberação do som que entra no ambiente. Ela não tem o poder de isolar, né, a entrada do som. Isso a gente não consegue fazer com a cortina, o isolamento acústico. Mas quem mora numa avenida muito movimentada, perto de bares e restaurantes que ficam abertos até mais tarde, escolas, academia, shopping center, que gera um ruído significativo, principalmente muito cedo ou mais à noite, que tende a incomodar, principalmente quem não tem janela acústica nos quartos, um produto como esse causa um efeito acústico significativo, gerando um conforto acústico significativo para dentro do espaço. Então, a pessoa se sente muito mais confortável em relação ao som externo. A gente já tem vários feedbacks pelo Brasil positivos em relação ao uso dessa cortina com essa propriedade, tanto no residencial como no corporativo. E você também tem a possibilidade de escolher, através do tecido, níveis de escurecimento. Infelizmente, a célula ela não se movimenta como, por exemplo, o gomo da piroete se movimenta para que você tenha o equilíbrio da visão e o controle da luz através do produto. Então, você também vai ter o tecido revestindo ou não revestindo a janela. Então, nesse caso, a gente tem um blackout. A Duet ela pode ser dupla ou célula simples, como a gente está vendo aqui, com a opção de blackout. É um dos melhores blackouts do mercado, não passa luz pelo tecido. E se você precisar juntar duas cortinas lado a lado, a Duet, por não ser um produto que enrola, ela simplesmente recolhe, ela tem a menor fresta lateral entre cortinas. Então, como a gente está vendo aqui no quarto, você vê que essa frestinha entre uma cortina e outra é muito pequena. Quem não se incomoda, né, com mínimas passagens de luz, pode usar esse produto tranquilamente, ter os benefícios do conforto térmico, acústico e de equilíbrio de luz, como a gente está vendo aqui. Uma única Duet pode chegar a 4,40 de largura por 7,5 de altura, numa única peça sem emenda. Então, você pode cobrir grandes vãos com esse tecido, tanto no acionamento manual, como no acionamento motorizado. Agora, assim como a gente trabalha camadas nas cortinas que tem mais camadas, como a gente viu, e nas cortinas tradicionais, para ter um equilíbrio maior de luminosidade e proteção, você também pode usar duas telas, dois tecidos diferentes, na mesma Duet, para que você tenha níveis de luminosidade e entrada de calor diferentes ao longo do dia. Então, você pode utilizar um tecido transparente junto com um tecido mais opaco na mesma cortina. A gente vai prender os tecidos nesse trilho intermediário que a gente está vendo aqui na foto. Esse trilho se move. Então, se ele subir todo, a cortina vai ficar toda blackout. Se ele vier descendo, a cortina vai ficar transparente. Porém, é uma transparência com equilíbrio, porque você tem, no mínimo, duas camadas de tecido com uma bolsa de ar que vai equilibrar a entrada da luz e vai equilibrar a invasão do calor. Então, dentro do book de coleções, vocês têm vários tipos de opções. Você tem o tecido transparente, você tem o tecido translúcido e até o blackout, para que você possa combinar os níveis de luminosidades diferentes. Agora, quando você utiliza uma única tela, tem uma dica muito bacana para vocês, que é a possibilidade de você acionar um produto como esse de baixo para cima, mas vir também de cima para baixo. O produto ele se movimenta de ambos os lados, ambas posições.
Por quê? Olha só, quando a gente olha essa sala, quando eu subo a cortina de baixo para cima, que é o mais comum, olha a invasão da luz, como ela entra diretamente em cima dos móveis, do piso, do tapete, do sofá. Se eu mantenho essa cortina abaixada até o chão, eu tenho tudo protegido, e venho com a abertura de cima para baixo, a invasão da luz não é da mesma forma. A invasão do sol, do ângulo que a luz vai entrar e que o sol vai entrar, não é da mesma forma. Não vai conseguir ser diretamente em cima dos móveis. Então, você abre um pouquinho em cima e a luz vem banhando o espaço, fazendo com que você tenha luz natural, só que com um equilíbrio ainda maior. Você veja lá fora, mas você não desprotege, você não perde a proteção dos seus móveis e você também não vai se sentir desprotegido. Uma outra forma de usar um produto com esse tipo de acionamento é que você pode ter uma maior privacidade em relação à vista da rua, ou você tem um quarto que tem vista para uma casa vizinha ou um prédio vizinho, uma varanda que é num apartamento mais baixo e que tem vista para a rua. Então, dependendo do horário do dia, quem está passando lá fora vai enxergar nitidamente, né, o apartamento. Então, você deixa a cortina abaixada até o chão, se protege, mantém a privacidade e abre a sua visão, a entrada de luz natural, porém, sem perder a privacidade de quem está passando lá embaixo. É uma forma de utilização muito importante também. E você vai posicionando a cortina de acordo com o equilíbrio que você deseja. Você vai ter vários momentos de luz, cenários de luzes, luz e sombra, conforto e bem-estar através da cobertura do vidro e da integração que você vai promover com a sua vista externa, com o que você tem do lado de fora. Esse produto também pode ser aplicado no teto. Tetos de vidro geram um efeito estufa muito significativo em alguns espaços, ou até mesmo em casas. Geralmente na entrada tem uma abertura de vidro para que entre luz natural, mas dependendo do momento do ano, a temperatura, essa abertura de vidro gera um efeito de conforto térmico negativo, né? Porque o calor vai invadir e aí o ar vai precisar trabalhar de forma mais eficiente para manter esse espaço refrigerado. Então, a cortina, ela não vai tirar a entrada de luminosidade natural. Quanto mais clara ela for, você pode cobrir o vão e deixar entrar a luz natural, ou um blackout, se você desejar um blackout, um maior escurecimento. E quando você não tiver mais a ação significativa do sol para a invasão do calor, você pode abrir, porque o produto ele se movimenta. Eu tenho um vídeo aqui de uma instalação, é um vídeo feito por celular mesmo, mas eu vou mostrar para vocês como esse produto pode ser manuseado para efeitos, níveis de conforto em diversos espaços onde você tenha clarabóias e tetos de vidro. E você pode fazer tanto inclinado, como a gente está vendo aqui, como reto. Então aqui, olha só, eu tenho aqui esse espaço numa região muito quente do Brasil, tá? Na região norte do Brasil aqui, onde eu tenho aqui embaixo uma televisão, equipamentos, aqui uma área de churrasqueira, acho que vai dar para ver um pouquinho, e você tem uma incidência de luz e de calor muito forte, quase que impossível ficar sem uma proteção aqui da parte de cima durante o dia, a ação do sol, as pessoas se sentem muito desconfortável. Então, aqui, olha, a gente vai mostrar um pouquinho, aqui tá vendo? Essa parte do tijolinho é a churrasqueira, então muitos equipamentos. Ela foi aplicada aqui, ó, dentro da esquadria, encaixada diretamente dentro da esquadria. E acionada de forma motorizada por conta da altura do produto. O pé direito, né, do espaço.
Então, o produto, olha, ele tem 2 guias laterais, né, como se fosse um quadrado, a cortina é tensionada e ela vai fazendo a cobertura, levando sombreamento e conforto térmico para dentro desse espaço. Isso é o mais importante. Como a colmeia fica encaixada dentro dessas guias laterais, você não tem um escape significativo de calor pelas laterais. Olha, ela faz o revestimento da fachada como um todo. E percebam, né? Aqui a gente está com o som ligado do vídeo e são várias cortinas sendo acionadas ao mesmo tempo e a gente praticamente não escuta o barulho dos motores. E quando ela recolher, ela vai ficar bem compactazinha, bem na parte superior, né? Percebam, um produto com uma dimensão significativa e com um recolhimento muito pequeno. Então, é uma solução que pode atender a diversos tipos de especificação, seja residencial, seja corporativa. E ela pode também funcionar no sentido vertical, como se fosse a abertura das portas, tanto aplicada nas portas de passagem, como também como um elemento divisor de ambientes. Por quê? Porque eu não tenho nenhum tipo de acabamento do produto perto do piso. Ela é livre. Então, eu posso, por exemplo, dividir ambientes integrados com a Duet Vertiglide, que é a Duet vertical. Então, ela pode chegar a quase 5 metros de largura, só que quando ela recolhe, como ela fica compacta, meio parecido com o que a gente viu ali no vídeo do teto, ela fica com 18 centímetros de recolhimento. Então, você pode ter um living integrado a uma sala de TV, um home theater, e no momento em que você vai assistir o filme, no momento do cinema, você quer um pouco mais de aconchego, você fecha com a Vertiglide. Depois, você abre e deixa tudo integrado novamente. São ideias residenciais, mas pode ser aplicado no corporativo, divisão de salas de reunião, de espaços integrados dentro do corporativo. E como elemento divisor, nós também temos o paramitre. O paramitre é uma derivação da Duet em 4 camadas, feito nesses desenhos diferentes, só que com um benefício muito legal, porque geralmente os elementos divisores de ambientes, eles são fixos. Vocês aplicam e esse produto não se movimenta mais, né? No paramitre, não. No paramitre, você pode movimentar o produto. Então, ora você tem o produto aplicado, ora você pode recolher o produto como a gente recolhe a Duet. Então, você pode dividir e integrar os ambientes de formas diferentes em vários momentos. Produto que pode ser utilizado também como divisão corporativa, você pode usar como um elemento divisão de ambientes no residencial, fundo de vitrine, cenários, né? Então, você pode criar várias possibilidades de uso desse produto. Ele pode chegar a 4,40 de largura, 4,40 metros de largura, por 3,5 de altura. Sobre segurança, eu queria ressaltar com vocês as possibilidades e a nossa preocupação. E vocês vão encontrar muito dessa preocupação no atendimento junto às revendas credenciadas Hunter Douglas, na especificação de cortinas e persianas manuais para clientes que possuem crianças pequenas e pets em casa. Porque esses cordões, esses pingentes podem chamar muito a atenção das crianças e dos pets. E existem acionamentos mais seguros para que esses cordões eles sejam tirados do alcance das crianças. A gente pode selecionar tamanho do cordão para que a criança não alcance.
evitar principalmente aqueles cordões que quando você aciona o produto, eles vão se alongando e fica disponível isso no chão, em cima de um móvel de fácil acesso. Então, existem acionamentos que não fazem esse movimento, são acionamentos contínuos, acionamentos retráteis, que você vai encontrar em diversos produtos da Hunter Douglas. E no caso da Duet, nós temos o acionamento que você pode fazer com a mão, sem cordão, o acionamento manual, sem a necessidade de cordão. Aqui, no caso, na horizontal, nós chamamos esse acionamento de light rise, mas o que vocês podem guardar é que vocês podem manusear com o toque da mão, para cima, para baixo e para os lados, né? E você não tem nenhum tipo de cordão aparente depois que você recolhe o produto. O vão fica totalmente livre, você não tem o acesso das crianças a esses componentes, nem dos pets, o que é uma opção muito segura para quem tem criança pequena em casa. Assim como é a motorização, que além de tecnologia e conforto, oferece também segurança, porque não tem nenhuma corrente ou cordão de fácil acesso às crianças e os pets. E sobre tecnologia, o que eu queria ressaltar para vocês é que a automação, né, e o uso de aplicativos pelo consumidor brasileiro tem aumentado de forma significativa para várias tarefas da sua casa, né? A gente, claro que há muitos anos a gente já vem trabalhando em conjunto com empresas de automação, de integração, né, de tarefas, de casas inteligentes e empresas inteligentes. E quando o cliente tem um sistema, também já comprou um sistema de automação, de integração para funções da sua casa, todos os motores disponíveis para os produtos Hunter Douglas podem ser facilmente integrados a esses sistemas de automação. É muito importante apenas que, no momento da especificação da cortina, a loja da cortina tenha uma conversa com quem vai fazer a integração, né, com o responsável pelo sistema de integração, para que a gente entenda que tipo de conversa, que tipo de sistema, como esse sistema vai conversar com os motores, para que a gente possa especificar os melhores motores para essa comunicação. Então, nós podemos integrar todos os nossos produtos com qualquer tipo de sistema de automação. Agora, o que mais tem crescido é realmente o uso de tecnologias para pequenas tarefas, né? Como aplicativos que hoje são utilizados facilmente dentro de casa para acender uma luz, para acionar o som, para ligar para acionar a fechadura, né? A própria Apple Kit hoje já oferece uma série de benefícios em relação a isso. Então, você tem, por exemplo, aspirador de pó, que você deixa aspirando o seu apartamento enquanto você sai para trabalhar. Isso é facilmente conseguido hoje no mercado brasileiro. Quem gosta de uma vida mais saudável, mas não tem tempo para cuidar da sua própria horta, para ter um produto orgânico, você já tem hortas inteligentes que fazem essa tarefa para você, enquanto você se dedica a outras tarefas. Então, se cada aspecto da nossa vida é uma informação, baseado no nosso estilo de vida, um software pode administrar. E considerando esse conceito e essa oportunidade, a motorização PowerView da Hunter Douglas, ela vem de encontro com esse movimento. Por quê? Você pode acionar as nossas cortinas e persianas com o controle remoto, e aí você pode escolher entre 10 cores disponível para o controle e fazer a combinação do eletrônico nas cores branco e preto, mas você também pode acionar pelo aplicativo. O controle remoto, ele é uma peça de design, ele foi desenvolvido especialmente para Hunter Douglas, ele encaixa perfeitamente na palma da mão, muito confortável de acionar, para que você possa manusear o produto de forma
muito confortável. E é uma peça de decoração dentro do ambiente, ele não se mistura com os controles tradicionais que geralmente a gente tem para TV, para TV a cabo e todos os equipamentos que hoje ainda possuem controle, né? E além do controle remoto, nós temos o aplicativo. Então, você também pode acionar. O aplicativo, ele é gratuito, o aplicativo PowerView Hunter Douglas, disponível tanto para o iOS como para o Android. E ele dá a possibilidade de você criar cenários, de você criar horários para subir e descer sua cortina. Você pode criar cenas. Então, imagine o seguinte, que a sua cortina blackout do quarto será o seu despertador. Então, todos os dias, no horário programado, a cortina blackout vai subir e você vai acordar com a luz do sol. Ou você gosta das cortinas da varanda numa posição específica para ver o pôr do sol que você tem através da sua varanda. Ou você vai criar horários específicos para as cortinas subirem e descer, baseado nos horários de insolação da fachada da sua casa. Mesmo que você não esteja em casa, a casa não precisa ficar o tempo todo fechada com as cortinas abaixadas. Você pode ter entrada de luz natural, um pouquinho do sol da manhã, mas a partir do momento em que o sol vai ficando mais forte, as cortinas programadas descerão e farão a proteção da sua casa nos horários que você determinar. Então, é uma inteligência que está de fácil acesso, mesmo que o cliente não tenha um sistema de automação, o sistema PowerView Hunter Douglas ele já oferece esse benefício. E agora, além do aplicativo, os nossos motores também podem ser acionados pelos assistentes virtuais de voz. Então, quem tem a Alexa, o Google ou a Apple Kit em casa, pode acionar as cortinas pelo comando de voz. Para acionar tanto pelo comando de voz como pelo aplicativo, o que vai adicional, junto com a especificação dos motores das cortinas, é esse Power Hub, que é o sistema de comunicação das cortinas com os dispositivos móveis. Então, esse aparelho, ele é vendido junto com os motores e deve ser plugado na internet da casa. Plugou na internet, baixou o aplicativo, já pode fazer a programação das cortinas. Quem tem vários produtos motorizados, ou um ambiente muito grande, ou vários ambientes com produtos motorizados, nós utilizaremos esse repetidor de sinal para que o sinal do hub possa ser levado para todos os ambientes da casa, do projeto, onde tenha um produto motorizado. Esse sistema ele foi criado, ele foi desenvolvido pelo Grupo Hunter Douglas, já está disponível no Brasil já há alguns anos para especificação imediata, inclusive com o sistema de voz. Esse novo hub ele já permite a integração com os assistentes de voz. Muitas lojas, as nossas lojas já estão apresentando essa tecnologia no showroom. Fica o convite para que vocês possam visitar as nossas revendas autorizadas e conhecer mais essa tecnologia para que vocês possam levar para a vida do cliente de vocês.
home, lighting is just as important as style. With PowerView motorization from Hunter Douglas, you can schedule your shades to light up the room. Create privacy, or both, automatically. No hands required. So your shades will always be in the right place, at the right time, in style. And it's only from Hunter Douglas. Gente, aí já caminhando para finalizar com vocês, eu queria ressaltar novamente que está disponível para todos vocês, profissionais de design de interiores, de arquitetura, a nossa biblioteca completa de todas as nossas cortinas e persianas nos bloquinhos 3D, que fica disponível no site oficial da Hunter Douglas. São 90 bloquinhos já configurados para renderização no V-Ray, o que facilita e ajuda muito vocês a já apresentar, né, agilizar e apresentar o projeto de vocês com os nossos produtos aplicados, o que vocês gostariam e o que vocês entendem que seja a melhor solução para cada situação. Esse material ele fica disponível no site da Hunter Douglas, hunterdouglas.com.br, e é só clicar em Biblioteca 3D para que você tenha acesso à biblioteca completa. Você vai colocar seus dados principais do escritório e vai receber um link para que você possa baixar todos os bloquinhos no seu escritório. Tem nas principais cores, nos principais acabamentos, em todos os acionamentos. É um material que teve uma curadoria muito minuciosa para que vocês possam apresentar para o cliente de vocês o desenho do produto da forma mais real possível. E eu queria ressaltar para vocês que nós estamos em campanha nacional de condições especiais, tanto com desconto como em condição de pagamento, em toda essa linha de cortinas inteligentes que vocês viram hoje, né? Praticamente todas as linhas que a gente viu hoje, e também a cortina Paramitre, que é o divisor de ambientes. Então, não perca essa oportunidade, procure uma de nossas revendas autorizadas, que seja parceira de vocês, ou se você ainda não tem uma parceria com uma de nossas revendas, basta acessar o nosso site, que você será indicado para um revendedor mais próximo da sua região.